Graças a paz, boa noite. Glória a Deus. Graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus porque estamos com a nossa vida, com a nossa saúde. Deus tem sido benevolente. O favor dele tem sido sobre a nossa vida. Graças a Deus porque temos a benevolência de conseguir respirar o ar que respiramos, ter a roupa que vestimos, o alimento que comemos, a casa que moramos, o carro que andamos, o trabalho que desempenhamos ali, o nosso empenho. Graças a Deus por tudo, porque temos a nossa família, porque temos a nossa família também espiritual. Graças a Deus porque Ele fala, Ele é um Deus presente. Graças a Deus porque Ele é um Deus de resposta, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que se relaciona conosco, tão pequenos, pecadores, tão falhos, mas Ele nos ama com amor verdadeiro, com amor leal. Graças a Deus, Ele é um Deus que cumpre, Thales, a palavra dEle para conosco. Ele é um Deus que honra o que Ele disse a nosso respeito, Juliano. Ele é um Deus que faz o que fala que vai fazer. Ele é um Deus que cumpre o que diz que irá cumprir. Ele é um Deus que não desampara aquele que nele acredita, aquele que nele crê. Ele é um Deus que tem a resposta certa para qualquer pergunta. Ele é um Deus que mostra o seu cenário e te aponta o caminho. Aleluia, Ele é a palavra da vida. Ele é aquele que nos traz o fôlego de vida. Ele é o verdadeiro descanso. Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é a nossa luz, não no fim do túnel, mas durante todo o túnel. Ele é a resposta que nós precisamos, Ele é a convicção da nossa vitória, Ele é o Deus que nos põe de pé. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Você tem um Deus que está nas alturas, que está no trono, e Ele se inclina para você. Um Deus que se inclina para você. Os deuses dessa terra só... Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Os deuses dessa terra só querem te sugar, só querem aquilo que você pode dar, eles querem te usar, precisam de um corpo para usar, para poder manifestar o desejo deles. O nosso Deus se inclina ao nosso favor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios, e a palavra fala que Ele colocou os nossos pés sobre a rocha, e nos pôs nos lábios uma nova canção, uma canção com hinos de louvor ao nosso Deus. E a palavra fala que muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Nós seremos motivo de testemunho para que as pessoas olhem e que as pessoas confiem em Deus através do nosso testemunho. Deus não te criou, Deus não permite as adversidades, Deus não permite que os Golias se levantem, Deus não endurece o coração do faraó simplesmente para que você tenha tribulação, dificuldade, perda. Não, Ele permite para que você seja provado, para que você possa crescer, para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele possa te levantar. Para Ele te levantar, você tem que estar capacitado, porque a palavra fala que Ele colocará em nossa mesa, à frente dos nossos inimigos, um banquete. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ou nós temos crido em um Deus que é severo, ou um Deus distante, ou um Deus punidor, que a palavra de Deus diz, conforme você o vê, assim Ele é. Ou você acredita num Deus que é presente, um Deus que se inclina, Simone, um Deus que está pronto para nos ouvir, um Deus que fala, vem, conversa comigo, vem, contende comigo aqui, faça-me perguntas, procure de mim, um Deus pronto, de pronta resposta. Esse Deus é o nosso Deus. Aleluia! Mude a sua frequência, ajuste a sua frequência. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é digno do reconhecimento. Ele é digno da glória. Ele é digno da honra. Ele é digno do respeito. Ele é digno do temor. Ele é digno do tremor. Ele é digno de ser em tudo glorificado. E a nossa palavra hoje é: levante-se e acesse a frequência dos céus. Amém? Então repita comigo: levante-se e acesse a frequência dos céus. Agora diga para quem está do seu lado, mas fala com autoridade: levante-se, acesse a frequência dos céus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar essa noite, Deus, que o Senhor possa usar as nossas vidas, a minha vida, que o Senhor aqui, Deus, trazendo a sua mensagem, daqueles que estão aqui ouvindo, e a minha vida, a vida de quem ouve, porque a tua palavra é como uma espada de dois gumes, Pai, e ela está apta a dividir espírito, alma, juntas e medulas.
Deus, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, que ela venha germinar, que ela venha gerar 100 por 1 da semente, que nós saiamos daqui com a nossa frequência ajustada, que nós saiamos daqui acessando a frequência dos céus, que nós saiamos daqui fortalecidos, que nós saiamos daqui instruídos, capacitados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga um amém com força. Aleluia, ativa o seu corpo. Vamos lá. Em qual frequência você tem trafegado? Eu acredito que todos já ouviram falar do espectro eletromagnético, que é um conjunto de frequências, onde existem as frequências visíveis a olhos humanos e as não visíveis. Então nós temos diferentes comprimentos de onda, nós temos diferentes frequências. Temos a frequência de rádio, certo? Você tem que sintonizar. Temos as frequências infravermelhas, temos a frequência ultravioleta, temos as micro-ondas. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho disso? Dentro do espectro eletromagnético. E existem frequências que nós não conseguimos acessar no meio natural. E essas frequências você somente acessa espiritualmente. Conseguem compreender? Existem frequências que nós acessamos aqui no mundo natural. E existem frequências que só se acessa espiritualmente. Isso eu provo para você na ciência. E a gente prova também dentro da palavra de Deus. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, uma pessoa fofoqueira encontra uma outra pessoa fofoqueira. E o que acontece? Elas se atraem. Já percebeu isso? É comum, né? Da mesma forma, pessoas generosas têm um tráfego dentro de uma frequência de generosidade, que eles se encontram, eles encontram prosperidade, encontram pessoas generosas e conseguem alimentar esse sistema, esse ecossistema. Então, há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. E todas as vozes representam também uma frequência. Se você não sabe, as vozes são ondas mecânicas, correto? Enquanto a luz é uma onda eletromagnética. Ondas mecânicas precisam de meio material para propagar, certo? Por isso que no espaço você não consegue ouvir sons, porque pela ausência ali da atmosfera, pela circunstância do vácuo, você não consegue ouvir sons, porque o som precisa de meio material para propagar, correto? Diferentes frequências, diferentes tipos de ondas. Então, há muitas vozes no mundo, que são frequências, e cada uma dessas vozes carregam frequências diferentes e tem um significado diferente. E olha que interessante, Carla, o que a Bíblia fala em Efésios 2:2? Coloque aí, por favor. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo quem? O príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Do hebraico, Fred, diz assim, que o diabo é o governador da autoridade do ar. O governador da o quê? Da o quê? Gente, o governador da autoridade do ar. Ou seja, diz que ele governa e ao mesmo tempo ele é uma autoridade no ar. E do hebraico, esse ar diz respeito referente a regiões mais baixas, mais densas, regiões atmosféricas, que é a região onde nós estamos. Certo? Que são pelos ares. Então, como que o governador da atmosfera dos ares governa? Se é pelos ares, é por meio da influência, por meio da frequência. Consegue entender? Ele governa pela atmosfera, entende? Pela atmosfera, pelos ares. Para que ele governe pela atmosfera, pelos ares, ele precisa governar através de um meio. E o meio que ele usa para que ele possa nos acessar é por meio da frequência. Quando você se alinha à frequência dele, ele consegue te acessar. Por isso que ele é o príncipe das potestades dos ares. Estão compreendendo? Então a pergunta é, em qual frequência você tem trafegado? Porque se você tem trafegado na frequência do governador, dos ares, da autoridade dos ares, ele tem acesso a você, e ele acessa a sua mente. Só que para que ele acesse sua mente, Wesley, para que ele consiga acessar a sua frequência, ele usa vozes. Quais vozes você tem ouvido? Essas vozes, elas vêm através de alguns meios.
por meio da internet. A internet é uma frequência, todo mundo sabia, correto? A internet é uma frequência. Por meio da televisão, portanto que, quem se lembra daquelas TVs antigas, que às vezes você tinha que colocar um bombril na ponta da antena. Gente, quando eu tinha 6 anos de idade, era assim, eu pegava o bombril, às vezes esfregava na antena toda, colocava na pontinha, para ela conseguir captar melhor a frequência correta. Levanta a mão aqui para saber quem é desse tempo aqui. Estamos aí parecidos então. Então, essa frequência, ela vem através do seu Instagram. O que você tem visto nos seus Reels? O que você tem assistido nas suas redes sociais? O príncipe, o governador, a autoridade dos ares, ele precisa da frequência, ele precisa da atmosfera, e ele usa os meios através do qual ele atinge essa atmosfera: televisão, internet, seu Instagram. Por isso a pergunta: ele usa o seu Netflix? Quais séries você tem assistido? Ele usa o seu YouTube? O que você tem assistido no seu YouTube? Ele usa os seus podcasts? Quais tipos de podcast você tem dado ouvido? Consegue entender? Ele é o príncipe, obrigado. Ele é o príncipe da potestade vamos acordar, ele é o príncipe da potestade dos ares. Se ele opera pelos ares, é por meio da influência. Se ele opera por meio da influência, ele precisa trafegar em algumas frequências. E se ele precisa de algumas frequências, será se você está na frequência dele? Então, olha que interessante. A sua frequência, ela influencia na sua disposição. A sua frequência, ela influencia no seu ímpeto. A sua frequência, ela influencia na sua alegria ou na sua amargura. Consegue entender? Então, olha que incrível quando a gente abre aqui no livro de Abacuque. Abacuque 1 diz assim. Abacuque 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Só para vocês entenderem, estima-se que Abacuque é um profeta da época do profeta Jeremias. Ele era um homem que também representava ali a boca de Deus. E Abacuque, ele vivia indignado, porque o povo de Israel, o povo de Judá ali, né, a nação de Israel, o povo de Judá em Jerusalém, eles estavam desviados do caminho do Senhor. Eles estavam vivendo uma vida longe de Deus. Os preceitos do Senhor haviam sido postos de lado, certo? E a palavra fala assim que Abacuque, ele estava cansado de ver a iniquidade. Abacuque estava cansado de ver a injustiça. Abacuque estava cansado de ver a corrupção. Abacuque estava cansado de ver sangue inocente derramado. Abacuque estava cansado de ver a injustiça. Aí sabe o que aconteceu? Coloca o versículo 2, por favor. Olha essa exclamação de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflito que se levantam. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, e os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Alguma coincidência com o cenário de hoje? Completamente, né? A lei enfraquecida, a justiça não prevalece, os ímpios cercam os justos. Até quando? Aí sabe o que aconteceu? Eu já falei isso algumas vezes. Há certo tempo, eu acompanhava muito notícias políticas, só que não necessariamente as notícias políticas que te trazem um amplo conhecimento de mercado, mas as notícias políticas de roubo, destruição, escândalo, mensalão, petrolão, tantos milhões na casa de fulano, tantos milhões na casa de ciclano, e ciclano fez assim, e o outro fugiu para tal lugar, e o dinheiro extraviado. Então, ao invés de me inteirar da política,
de forma a trazer um conhecimento abrangente sobre o nosso período, eu ouvia notícias que gritavam violência, corrupção. Até quando? E a minha frequência foi ajustada para uma frequência de amargura. Eu comecei a me tornar uma pessoa amargurada, eu me tornei uma pessoa estressada, eu me tornei uma pessoa fechada, porque a minha frequência foi alcançada pelo governador da autoridade dos ares. A minha frequência foi alcançada pelo príncipe da potestade dos ares. Aí sabe o que eu fiz? Eu parei com isso, eu cortei. E aí, Vitória, eu sentava às vezes para estudar, como eu sou do mercado financeiro, eu preciso me inteirar também da política econômica, política, enfim. E aí a minha mão coçava para clicar naqueles canais, sabe? Para ouvir, nossa, o que fulano disse, o que o outro respondeu, sabe aquela questão? Que é mais uma fofoca política do que uma política de fato? E eu consegui me libertar disso. Aí depois de um certo tempo, eu descobri um outro canal. Eu vou abrir aqui esse canal, é um canal muito bom, informações muito válidas, mas que também traz a notícia de destruição, corrupção, levou X, fulano fez isso, mas disse assim, mas disse assado, a resposta disso, bloqueou aquilo. Comecei a assistir ouvir aquele pingo nos is. Quem já vou falar? Muito bom ali, conteúdo maravilhoso, mas novamente, a frequência era a frequência da amargura. A frequência era a frequência da destruição. A frequência era a frequência da injustiça. A frequência da falta de Deus. A frequência da impunidade. E novamente eu comecei a ficar o quê? Amargurado. Sem esperança. Para que construir coisas grandes? Como é que vai ser do nosso futuro? Para que continuar no Brasil? Eu vou sair do país. Por que eu vou então estudar, sendo que não há esperança para o futuro? Ou seja, a sua esperança começa a ser minada à medida que o príncipe da potestade dos ares alcança a sua frequência. Consegue entender? Quem está entendendo, diga amém. Quem está dormindo, diga misericórdia. Ninguém? Então, Abacuque é um profeta cansado, porque você ouvir isso todo dia, Carla, cansa, não cansa? Impunidade todo dia? Todo dia um homem do Supremo comete todo dia uma injustiça cometida, todo dia uma iniquidade, e aí um corrupto, que devia estar preso, é solto, um corrupto, que devia pagar pelo que cometeu, fica impune, e aí um corrupto, que rouba a nação com dinheiro público, vive fora do país, esbanjando uma vida altamente luxuosa, com dinheiro adquirido de forma inapropriada. Isso gera ou não gera cansaço? Gera ou não gera cansaço? Abacuque era um profeta cansado. E um profeta cansado, raramente é uma solução. Líderes cansados, raramente são respostas. Líderes cansados, raramente trazem uma resposta. Eles não trazem resposta. Eles precisam de uma resposta. Então, isso serve também para pais. Pais cansados raramente conseguem dar destino aos seus filhos. Esposos ou esposas cansados muitas vezes cometem erros durante esse período, durante esse processo. O grito da injustiça normalmente carrega uma grande dose de amargura. Injustiça! Então, olhe para a Bíblia Sagrada. Davi, quando estava cansado, no período das guerras, o que aconteceu? Ele ficou no palácio, ele ficou no seu palácio real. E ali foi gerado o seu maior pecado. Ele viu Batseba tomando banho, a desejou, a cobiçou, adulterou, chamou seu esposo, planejou, arquitetou a morte do esposo dela, foi desleal com um homem que era fiel ao seu exército. E isso trouxe 4 vezes mais punição para a vida de Davi. Porque quando o profeta chegou até ele para trazer à vista o seu pecado, ele falou, esse homem deve ser punido 4 vezes mais. E Davi foi punido 4 vezes mais. 4 filhos deles morreram. Quando a gente para olhar Moisés, Deus falou com Moisés, fale a rocha. E o que Moisés fez? Feriu, ele bateu. Mas por que ele bateu na rocha? Ele estava
cansado, um povo murmurento, um povo reclamador, um povo que falava, ai, saudade das raízes do Egito, antes estivéssemos no Egito, na escravidão. Então ele ficou tão cansado, que no cansaço dele, ele fez o quê? Ao invés de falar com a rocha, ele feriu. Deu resultado sim ou não? Deu. Mas a consequência foi não entrar, não acessar a terra prometida. Quando a gente para olhar o profeta Jeremias, o profeta Elias, a palavra fala que ele venceu aproximadamente 450 profetas de Baal. Ele fez o fogo cair do céu. Imagina todo aquele cenário. Só que depois disso ele se cansou. E uma mulher que o ameaçou, fez com que ele fugisse e pedisse a morte. Sansão, a palavra fala que quando Sansão estava nos braços de Dalila, ele se cansou de tanto que ela perguntava, qual o segredo da sua força? A palavra fala que ele se cansou, que foi tão entediante, era tão constante, que ele virou e falou, quer saber? A minha força está nos meus cabelos. Se você o cortar, eu perco a minha força. E ali ele foi entregue aos filisteus, sem força, foi posto nu praticamente diante deles, com seus olhos furados, posto como praticamente motivo de escárnio. E ali ele morreu, levando grande parte dos filisteus, mas de forma envergonhada, diante do povo inimigo. Então, Salmo 55, 1 a 8 diz assim, Salmo 55, 1 a 8, isso aqui é Davi, é um salmo de Davi, é uma oração de Davi, e Davi aqui está cansado, ou seja, nós vamos ler esse salmo, dependendo da frequência que você permitir que você trafegar, que você acessar, essa frequência influencia a sua disposição, influencia a sua alegria ou a sua amargura, influencia a sua força ou a sua prostração. Rafael, olha só, Salmos 55, 1 a 8. Escuta a minha oração, a Deus. Gente, esse aqui é o rei Davi. Esse aqui é aquele que derrubou o gigante Golias. Esse aqui é aquele que quando Saul virou para ele, falou assim, presbítero Geraldo, você quer casar com a minha filha? Então me traz aqui 100 prepúcios de filisteus. Ele buscou o dobro, ele buscou 200. Esse aqui é Davi, que matava os gigantes, que matou leão, que matou urso. Olha a oração dele no Salmo 55, 1. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me, pois os meus pensamentos me perturbam e estou o quê? Atordoado. Quantos estão atordoados com tanta notícia ruim, com tanta notícia de injustiça, violência, por causa do barulho do inimigo? Por causa do quê? O barulho. O barulho é o quê? Uma frequência de onda mecânica, e através do qual opera o governador da autoridade dos ares. Através dessas frequências, ele faz o quê? Influencia a sua frequência. Então, olha que interessante, por causa do barulho, por causa da frequência do meu inimigo, por causa da opressão dos ímpios, pois me acusam, sofrimento irados me atacam, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me saltam, temor e tremor me dominam, e medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto, bem longe, eu teria o meu abrigo. Esse é o rei Davi. Esse é o Davi que queria pombas como uma asa para voar e desaparecer no deserto. Será se algum de vocês hoje não estão aqui como Davi? Com vontade de desaparecer, com vontade de sumir, querendo asas para voar e ir para o deserto, ficar sozinho. Talvez a sua frequência precisa ser reajustada. Talvez a sua frequência precisa ser trocada. Talvez você está trafegando na frequência do governador da autoridade dos ares. Talvez você tenha mais dado ouvido ao barulho dos inimigos do que à voz de Deus. Quando você dá ouvido ao barulho do inimigo, a sua frequência é influenciada, a sua frequência é balançada. Tem pessoas que estão mais preocupadas a saber o que o líder do Supremo respondeu para o líder do Senado, do que saber o que Deus está falando a respeito do futuro dele. Quando isso aconteceu comigo, Rosilane, sabe o que eu fiz? Eu cortei, parei.
Então, Jó 14, 7 a 9, tem uma resposta para aqueles que precisam de descanso. Tem uma resposta para aqueles que precisam do verdadeiro alento. Diz assim, Jó 14, 7 a 9, para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de águas, ela brotará. Ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Aleluia, esse cheiro das águas são a palavra do Senhor. A palavra fala assim que quando Jesus estava também cansado dos fariseus, que o tempo inteiro ficavam buscando erro na mensagem de Jesus, que falavam que ele expulsava demônios por meio de Bezebu. A palavra fala que Jesus, cansado, sentou-se ao poço, pediu para que os discípulos fossem buscar alimento. Onde chegou aquela mulher, que já tinha tido 5 maridos que não eram dela, e ela foi buscar água para aliviar a sua sede, o seu cansaço. E Jesus disse a ela, essa água, se você beber, você tornará a ter sede. Mas da água que eu tenho para vos dar, se você beber, nunca mais terá sede. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há pessoas que estão buscando prevenir o cansaço através de filmes. Há pessoas que estão buscando prevenir o cansaço através de viagens. Há pessoas que estão buscando prevenir cansaço, sabe como? Ela se senta quando chega do trabalho, está tão cansada da vida, do casamento, dos filhos, de tantos problemas, que ela chega em casa, ela liga a série do Netflix, porque ela não tem que pensar mais nada. Aí uma série acaba, tutum, e vai para outra. E uma série acaba, tutum, e vai para outra. E uma série acaba, tutum, até que não tem mais, só vai lançar no que vem. E você fica aflito, meu Deus, qual que eu vou ver agora? É assim ou não é? Então, é importante saber que a fé não previne o cansaço, mas ela nos dá um lugar para sentar e ter um verdadeiro descanso. Olha o que Mateus diz, o livro de Mateus diz, Jesus, em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. A água que flui do trono do Espírito Santo, ela é o verdadeiro descanso que você precisa. A água que flui do trono de Deus, ela é a verdadeira sede sua que será saciada com a palavra da vida. As águas que fluem do trono de Deus, ela te traz paz em meio à tribulação. Ela te dá certeza em meio às incertezas. Ela te traz convicção em meio aos problemas. Ela te traz paz em meio ao amontoado da tempestade. Ela te traz a voz segura em meio às vozes da potestade do ar. O Espírito Santo de Deus, Ele te conduz a um lugar de vitória, Ele te conduz a um lugar onde ninguém pode te tocar. O Espírito Santo de Deus, Ele te fala o que o inimigo não pode ouvir. O Espírito Santo de Deus, Ele te traz aquilo que você precisa, Ele te fortalece os ossos, Ele renova as suas forças. O Espírito Santo de Deus, Ele te traz dons espirituais, para que você tenha mais força do que os fortes, para que você possa despojar o valente. O Espírito Santo de Deus te faz 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da sua época. Aleluia! Aleluia! Ou nós cremos nessa palavra, ou nós estamos acreditando em quê? E há pessoas que brigam com aqueles que eles querem ajudar. Há pessoas que não aceitam a repreensão. Há pessoas que quando você chega com ela, para ela, com a palavra de Deus, ela despreza a palavra. Ela confia mais na força do seu braço, mais no seu intelecto, mais no livro do autor fulano de tal, do que na palavra viva. Ela acha que vir à igreja é bobeira, é cafonice. Ela acha que estar aqui na igreja é algo do passado. Aí ela ouve homens de expressão que têm resultados e se encantam com resultados dele. Aí esse homem fala assim, ir na igreja você não precisa, ir na igreja é coisa do passado. Mas esse homem não está falando fundamentado na palavra. Mas você olha para o avião que ele tem, você olha para os carros que ele tem, para as viagens que ele faz, para os acessos que ele tem, e o resultado dele se torna mais forte do que a palavra do Deus vivo. Você está se encantando com o ouro e a prata, que é corruptível, ao invés de focar, ao invés de se fortalecer, ao invés de acreditar no que o Deus Todo-Poderoso diz.
Aleluia! Para quem você tem olhado? Para os resultados ou para aquele que concede o verdadeiro resultado? Para o Deus Todo-Poderoso. Ele não é filho de homem para mentir. A sua palavra, Ele mesmo vela para que se cumpra. Então, enquanto Abacuque está na frequência da tristeza, enquanto Abacuque está na frequência da desolação, enquanto Abacuque está na frequência do injustiça, corrupção, injustiça, maldade, enquanto ele está nessa frequência, a conversa com Deus é de uma forma, e Deus responde a ele da seguinte maneira: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos, está em Abacuque 1, versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam, em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível. Olha isso, consolação. Abacuque está prostrado. Injustiça! Meu Deus! Falta de punição! Meu Deus! Ele está lá prostrado, amargurado. E a resposta de Deus para ele não é uma solução. A resposta de Deus para ele traz uma visão do que irá acontecer, mas não traz a direção para aquilo que vai acontecer. A sua frequência com Deus determina a maneira como Ele fala com você. E Deus trouxe para ele somente algo que iria acontecer, mas não lhe trouxe aqui uma direção. E sabe qual foi a direção de Deus, Gisele? A direção de Deus foi: olha, vocês estão em desobediência, não estão? Dona Neuza, seu Geraldo, não. Eles estão em desobediência, certo? E o que ele disse para eles? Os babilônios vão vir, vão consumir vocês. Eles são uma nação cruel, um povo que não respeita reis. Eles riem diante das fortalezas, eles constroem rampas para transpor os muros. Olha isso, o próprio Deus está falando com o povo dele: vocês vão ser consumidos. Olha isso. Então ele continua dizendo: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos. No crepúsculo sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, voando como a ave de rapina, que mergulha para devorar. Ah, gente, nessa hora Abacuque devia estar fazendo o quê? Tremendo. Devia estar sentado no banheiro dele, de medo ali. Meu Deus, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam com o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam reis e zombam dos governantes, riem de todas as nações fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam, depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa. Meu Deus, Deus está falando, Rosilane, que homens carregados de culpa vão dominar o povo dele. Olha a resposta para Abacuque, Michele. Homens culpados vão dominar vocês. E ele continua: e que tem por Deus a sua própria força. Ou seja, esse povo que vai dominar vocês, o Deus deles não sou eu, é a própria força deles. Aí o que acontece? Abacuque fica desorientado. Sabe o que é, Isaac? Abacuque começa a pensar assim: imagina você no lugar de Abacuque. Deus vira para você e fala: sabe o que eu vou fazer com essa nação, Isaac? Eu vou permitir que ela seja aniquilada, que ela seja dominada pelos babilônios. Mas eles vão vir com tudo, vão te levar prisioneiros, eles vão chegar com galope, com cavalos. Eles têm por deuses a sua própria força, eles não têm a mim como Deus, eles são culpados. Imagina, o que você dizer para Deus? Uai, Deus, mas como assim? Eu estou clamando por justiça, estou falando que é só injustiça, injustiça, e vai vir um povo injusto nos governar? Ele ficou pirado. E a palavra fala que Abacuque, sem entender nada, desorientado, ele vira para Deus e diz o seguinte, em Abacuque 1, versículo 12, ele vira e fala assim: Senhor, Tu és Deus? Tu não és Deus da eternidade? Desde a eternidade? Meu Deus, meu santo,
tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Se o Senhor Deus não tolera a maldade, por que os maus vão nos dominar? Olha, quem aqui já teve uma conversa assim com Deus? Algo está acontecendo na sua vida e você pega a palavra igual a ele, mas calma aí, tu não és Deus desde a eternidade? Mas calma aí, o Senhor não é Deus de justiça? Quem aqui, né, Juliano, já aprendeu a pegar a Constituição e conversar com Deus? Deus, calma aí, isso está acontecendo assim, esse assado, mas a tua palavra não diz assim? Pai, por que eu estou colhendo de tal forma? Deus, por que isso está, por que eu não estou prevalecendo? Por que meus inimigos estão prevalecendo sobre mim? Deus, por que meu filho assim assado? Pai, por que o meu casamento? Deus, por que minha vida espiritual não anda? Quantos aqui já pegaram a Constituição e conversaram com o Rei dos Reis, com o Juiz dos Juízes, com a Constituição na mão? Diante de um juiz, você não chega com seus próprios argumentos. Você chega com a palavra diretiva da Constituição espiritual, com a palavra que Deus determinou que governe o universo. Aleluia! Aleluia! Nós temos que aprender a fazer isso, como o profeta Abacuque. Mas como que a gente vai fazer isso, né, Consola? Se a gente nem lê a Bíblia. A gente não sabe o que a Bíblia fala. A gente não sabe qual que é o nosso direito, a gente não sabe, Simone, qual que é a nossa herança, a gente não sabe o que Ele nos garante, a gente não sabe qual que é o nosso dever, aí a gente nem cumpre, não é verdade? E então ele continua, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Versículo 14, tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha-nos na sua rede e nela nos arrasta. Então ele alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso em sua própria honra. Graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Estão compreendendo, gente? Quem está comigo aqui? Sabe o que acontece? Deus não responde mais. Porque Deus tende a não responder à frequência do prostrado, à frequência do amargurado. Não aquele que se prostra diante dele, mas Deus tende a não responder a resposta do amargurado. O amargurado, meu amigo, ele está ajustado à voz do governador da autoridade dos ares. Essa não é a frequência de Deus. Aí, sabe o que acontece? Letícia. Abacuque entendeu que precisava mudar a frequência dele. Ele precisava ir lá na frequência do rádio e mudar. Ele precisava trocar o canal, Michele. Estava na Rede Globo. Desculpa. Brincadeira. Ele precisava trocar o canal. Tinha que ir para a Rede Super, né, Juliana? E a Bíblia fala assim, que Abacuque, quando ele trocou o canal, quando ele decidiu mudar a frequência dele, ele se levantou. Por isso o nosso tema de hoje é levante-se, ajuste-se à frequência celestial. Porque para que Deus conversasse com Abacuque, trazendo não somente o que iria acontecer, mas a resposta para aquilo que viria a acontecer, consegue compreender? Gente, se chega uma notícia assim, pessoal, a Rússia vai atacar o Brasil com uma bomba atômica, e Deus fala isso com você. Só que Ele não te fala o que você tem que fazer. Vai adiantar? Aí você não tem dinheiro para comprar uma passagem para ir para outro lugar. Você não sabe se a bomba atômica vai cair em Minas, no Rio, no Amapá, Espírito Santo, Goiás ou no Sul, Wesley. O que você vai fazer? Ou seja, o profeta, ele só conseguiu acessar a frequência do que vai acontecer. Mas ele não conseguiu acessar a frequência da direção. Até que ele mudou a frequência dele.
E você muda a frequência quando você se levanta. Você muda a frequência quando você decide abandonar a amargura e avançar, subir para a sua torre de vigia. Aleluia, olha o que diz Abacuque 2, versículo 1. Depois que ele viu que a frequência da injustiça, a frequência Deus, cadê? Pai, simplesmente os ímpios estão governando. Quando ele decidiu mudar a frequência, quando ele entendeu que isso não acessa o que ele precisa. A Bíblia diz o seguinte, Abacuque 2, 1. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Algumas versões dizem assim, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me diga e a resposta sobre a minha queixa. Algumas versões diz, subirei a minha torre de vigia. Essa é a frequência que nós temos que estar. Nós temos que nos levantar. Hoje não é tempo mais de você ficar ouvindo canais que falam sobre injustiça, vergonha, morte, roubo, destruição, desvio de dinheiro público, suborno. Não é mais tempo disso. O tempo agora é de subir a sua torre de vigia, Rosilane. O tempo agora, Maria Vilane, é de subir a sua torre de vigia. Mais importa o que Deus vai fazer do que o príncipe da potestade do ar tem feito. Mais importa o que Deus já determinou e você não sabe, mas pode saber do que aquilo que o sistema tem propagado nas redes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então Abacuque muda a frequência, ele vira a chave. E você quer subir a frequência, então você precisa subir a fortaleza. Enquanto estiver prostrado, deitado, rendido, vencido, Deus tende a ficar em silêncio. Na hora que você se levanta, Deus vai começar a falar com você. Olha o que acontece com Pedro, vamos fazer aqui rapidinho, nosso tempo se foi, mas eu quero terminar essa parte aqui da mensagem. A Bíblia fala assim, no livro de Atos, quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que ele estava preso, e então o anjo chegou, estremeceu tudo, e quando o anjo chegou, o anjo falou com Pedro assim, ele estava com grilhões no seu pé, preso, e ele falou assim com ele assim, levante-se. Quando ele se levantou, as cadeias se romperam. Quando ele se levantou, os grilhões foram quebrados. Essa é a frequência que nós temos que ajustar. Nós temos que nos levantar, subir para a nossa torre de vigia, Michele, e não abandonar até que a resposta do Senhor venha. Tem pessoas que sobem e ficam na torre de vigia 2 dias, 3 dias, não recebeu a resposta, Fred, sabe o que ela faz? Deus não fala comigo não. E ela desce da torre, ela abandona o seu posto. Permaneça, porque a resposta do Senhor é pronta. Ele é Deus pronto em ouvir, em responder, em se relacionar. Aleluia! Então, obrigado. Estavam olhando a Nilson, sumo sacerdote Alexandre, sem problemas. Então, na hora que você se levanta, Deus vai começar a falar com você. Muito obrigado. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja fez o quê? Se colocou de pé. A igreja se colocou de pé e a resposta veio com um anjo. Estão entendendo? A igreja ficou chorando Paulo, Pedro, ou a igreja se levantou? Vamos lá, a igreja ficou prostrada, Deus, ai Deus, o dinheiro público, ai Deus, os juízes federais, oh Deus, o Supremo, oh Deus, olha o que eles sentenciaram, oh Deus, o presidente, oh Deus, tiraram da cadeia, oh Deus, vão prender o justo, oh Deus, soltaram o injusto. Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Se colocaram de pé, a clamar, a orar. E a palavra diz que Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É isso que a gente tem que fazer, é orar intensamente, é subir a nossa torre de vigia. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Meu Deus, 2 soldados, 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro.
Para as suas algemas caírem, você tem que se levantar. Não espere que elas sejam libertas, que elas sejam soltas enquanto você estiver prostrado, amargurado. Aleluia! Na hora que você se levanta, na hora que você muda a sua frequência, a conversa com Deus ganha novos contornos. Então, a resposta de Deus para quando Abacuque se colocou na torre de vigia e consolação, sabe qual é? 5 ais que ele profere em Abacuque 2. Eu vou ler alguns aqui com vocês bem rapidamente. E diz assim, a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão guarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus não falhará. E as minhas palavras de Deus não falhará. Pai, a palavra de Deus não falhará. Raimundo, a palavra de Deus não falhará. Gessé, Luiz, a palavra de Deus não falhará. Ainda que demore, espere-a, não desiste, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio, esse que vai governar vocês, a Babilônia que está chegando para tomar, para te escravizar, para te levar cativo, isso vai acontecer, mas isso tem um tempo para acabar. Sabe por quê, meu profeta Abacuque? Porque o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sua sepultura, e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos. Todos os povos um dia dirão dele, com canções de zombaria, e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Meu Deus, cuidado. Quando você tem um ai de Deus, você tem que ter cuidado. Não se levantarão, é a palavra sobre eles. De repente os seus credores, não se despertarão os que fazem tremer. Agora você tornará vítima deles. Eles serão vítimas, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Para aqueles que cometeram injustiça, que lhe roubaram, que lhe saquearam, existe uma sentença sobre eles, porque o nosso Deus é justiça. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o seu fogo? Ou seja, aquilo que ele construir será destruído. Aquilo que ele construir será queimado pelo fogo. E o que as nações se afadiguem em vão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Está ouvindo o que é sobre a sua vida? Está ouvindo o que é sobre a sua vida? Aguarde por um pouco mais de tempo, e os ímpios terão aquilo que lhe merecem, aquilo que será imputado por justiça, não porque nós nos alegramos com a sua queda, mas porque a mão do Senhor não falhará. Aleluia! Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-o com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado. A mão do Senhor, ela não falha, ela é pronta. A resposta do Senhor, ela é certa. Aleluia! Mas sobre a sua vida, está dito aqui, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E aqui segue até o versículo 20 com os 5 ais. E para finalizar, eu quero ler com vocês 1 Timóteo 6, 15 a 16. Nós falamos aqui que o príncipe da potestade do ar, o governador da autoridade dos ares, ele precisa de um meio
para propagar a sua mensagem, a sua influência, a sua frequência. Correto? Da mesma forma, existem frequências que nós acessamos facilmente, que nós conseguimos produzir, captar, como a frequência eletromagnética, micro-ondas, infravermelhos, frequência de rádio, frequência, certo? E existem frequências espirituais. E a Bíblia nos ensina a nos colocarmos de pé quando nós queremos acessar a frequência dos céus. Só que as frequências não se misturam aqui. Então, para você acessar a frequência dos céus, você acessa espiritualmente. E para isso você tem que subir a sua torre de vigia. Você tem que subir a sua montanha. Você tem que se colocar de pé. Porque essa frequência não se acessa de forma natural. Olha o que a palavra diz em 1 Timóteo 6,15 até o versículo 16. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único, soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível. O que é uma luz? Uma frequência de onda, correto? Luz é uma frequência ou não? Uma frequência eletromagnética, certo? Luz é uma frequência. O único que é imortal e habita em luz o quê? Inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Se você quer acessar a luz que é inacessível para o homem natural, você tem que se colocar de pé, você tem que ativar sua vida espiritual, você tem que deixar de ser somente um homem sarques, um homem carnal, um homem reptiliano, para ser também um homem espiritual. Você tem que deixar de cuidar somente do seu corpo e da sua alma e começar a ativar a sua vida espiritual e se colocar de pé. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Volte aí o versículo 16, por favor, Gessé. Aleluia. Obrigado. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Se coloque de pé na sua vida. Se algo tem se levantado contra você, hoje é o dia de você se colocar de pé. Hoje é o dia de você se posicionar espiritualmente para acessar as regiões celestiais. Hoje é o dia de você provocar aquilo que é invisível. Hoje é dia de você acessar a resposta diretiva de Deus para você. Hoje é o dia de você abandonar a amargura. Hoje é dia de você abandonar o grito de injustiça. Hoje é o dia de você abandonar a tristeza. Hoje é o dia de você subir a sua torre de vigia. Hoje é o dia de você se colocar para ouvir a voz de Deus. E a resposta para isso, para aqueles que se colocam na sua torre de vigia, para aqueles que se colocam a ouvir a voz de Deus, Abacuque 3, 17 e 18. A resposta de Deus, ela vem com a provisão, quando você acessa a frequência certa. E essa foi a resposta final de Deus para Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa foi o salmo, o canto de Jeremias, para o Deus de Abacuque, para o Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele proferiu a sua sentença sobre o ímpio. Deus, Ele trouxe a sua resposta. Deus, Ele trouxe de pronto a resposta para o futuro. Enquanto o louvor toca, se levante. Levante os seus lábios em oração. Levante a sua voz em adoração. Não se disperse por nada, com celular, com redes sociais, não se disperse, mas acesse a única frequência, que ela é inacessível pelo homem natural, a não ser que você se ponha a provocar os céus. Se levante, Deus é contigo, a resposta ela virá, a provisão ela é certa, o nosso Deus ele é fiel. Assim como a
alegre no seu Deus. Suba a sua torre de vigia. Levante a sua voz em adoração. Assim como a Você tem um Deus que se inclina diante de você. anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti,